Pessoal, continuação da nossa aula, então, né, da semana anterior aí, Revolução Francesa, parte 2 agora. Habilidade, identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi produzido. Então, um tema que nós falamos na aula passada, né, e é um questionamento para a gente refletir em relação à Revolução Francesa e para a gente fazer aí um paralelo também com a nossa sociedade, né? Então, assim, os ideais, né, que a gente viu, iluministas que influenciaram a Revolução Francesa estão aí: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas aí o questionamento é: para quem é essa liberdade, essa igualdade, essa fraternidade? A gente viu que no contexto anterior, né, da Revolução, a gente tinha uma sociedade ali estamental, onde o clero e a nobreza tinham todos os privilégios, né, de nascimento, quando a gente pensa em nobreza, então você nascia nobre, você já nascia com todos os privilégios, enquanto que o restante da população não tinha nenhum privilégio, né, o terceiro estado estava lá sem nenhum privilégio. Só que nós vimos que no desenrolar da Revolução, né, quando de fato o terceiro estado vai, toma o poder, né, e busca essas mudanças aí para a sociedade, na verdade a gente vai ter o quê? Uma mudança de privilégio, sai de um grupo e vai para o outro, porque em relação à participação política também, né, principalmente, o voto ele deixa de ser, por exemplo, da nobreza por nascimento, mas ele passa a ser censitário baseado na renda. Ou seja, os burgueses aí que pertenciam ao terceiro estado tinham grana, mas não tinham privilégio de nascimento, eles ganham esse privilégio. Só que a população mais pobre continua sem o direito à participação política e vários outros direitos, né? E se a gente pensar na nossa sociedade, né, as nossas leis brasileiras hoje, elas também têm uma grande inspiração iluminista aí, influenciado pela própria Revolução Francesa, e a gente tem esses ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade nas nossas leis. Mas será que existir nas leis significa que realmente todos têm acesso a isso? Ou para quem que é? Quem é esse grupo que tem direito a isso? E quantos dos nossos cidadãos estão totalmente à margem, né, desses direitos, totalmente sem esses direitos? Então, uma reflexão aí para a gente fazer. E dando continuidade, né, ao processo revolucionário, a gente tem aí, né, a pátria em perigo. Tropas mobilizadas pela nobreza e outras monarquias europeias invadem a França. Então, a gente viu na semana anterior o quê? Que os nobres franceses, eles fogem da França e vão atrás de apoio por parte de outras monarquias europeias, né? E ali eles se organizam e invadem a França ali. Só que eles vão ser derrotados pelo exército revolucionário, né? Ali dentro da própria França. E o rei Luís XVI, ele vai ser capturado e preso, né? E aí a gente vai ter a Convenção Nacional, né? Por meio de uma nova Assembleia Convenção Nacional, a República foi proclamada na França. Era formada por 750 deputados. E a primeira decisão que eles precisavam tomar aí, né? O rei foi preso. E agora, o que a gente faz com o rei? Né? Que destino que a gente vai dar para esse rei? Vai ser a primeira discussão aí dessa Convenção Nacional. A Convenção Nacional, ela era formada ali por 3 grupos, né? Então, os jacobinos, que eles defendiam o voto universal e a participação popular, por isso que a gente considera os jacobinos muito mais radicais, né? Porque, assim, a ruptura que eles queriam fazer com a sociedade anterior à Revolução era muito mais ampla. Então, o voto universal, por exemplo, englobava todos. É claro que todos. Aqui a gente continua, por exemplo, com a exclusão das mulheres, mas não era aquele voto censitário que os girondinos defendiam, né? Então, os girondinos, eles eram mais conservadores, né? Era formado ali mais pela grande burguesia, que queria, na verdade, só trocar os privilégios. Então, tirar o privilégio da nobreza, passar para a burguesia rica, né? Então, os girondinos defendiam o voto censitário e a propriedade privada. E a gente tinha a planície, que era ali, né, em cima do muro, os mureteiros. Quem estivesse ganhando, eles apoiavam, né? Eles agiam ali de acordo com os próprios interesses, não tinha nenhuma defesa específica. E aí o julgamento do rei Luís XVI, né? O que a gente
faz com ele agora? Então, os jacobinos propunham a execução do rei, né? Os jacobinos queriam que o rei fosse morto. E realmente essa proposta dos jacobinos aí é quem vence, né? Por 683 votos a 38, o rei Luís XVI ele vai ser guilhotinado em janeiro de 1793, ok? Aí, quais foram as reações, né? As consequências aí da morte do Luís XVI? A formação da primeira coligação, aliança militar entre monarquias europeias contra a Revolução Francesa. Lembra lá que os franceses tinham ido pedir o apoio das monarquias europeias ali vizinhas, né? E com a morte do Luís XVI, essas monarquias realmente vão se unir para auxiliar, né, essa nobreza francesa. Por quê? Qual que vai ser o medo deles? Vai que essa moda, né, que tá lá na França pega, se espalha pela Europa e eles saem aí destituindo todos os reis e matando todo mundo, né? Então, o temor da própria influência da Revolução Francesa ali no restante da Europa faz com que essas monarquias europeias se unam para tentar combater a Revolução na França. E aí a gente tem a ascensão dos jacobinos ao poder, né? Então, os dois grupos que a gente tinha ali, os jacobinos chegam ao poder. E aí a gente tem a figura, né, do Robespierre, que vai ser o líder aí dos jacobinos, né, durante esse período no poder. E surge também aqui uma figura bastante conhecida por todo mundo, que é o Napoleão Bonaparte, né? E a importância do Napoleão aqui é que o exército dele, né, vai ser decisivo para o combate exatamente dessa primeira coligação, né, para impedir que essa aliança entre essas monarquias europeias combatessem a revolução, né? Então ele vai ser definitivo para a manutenção da revolução, né? Para que essa revolução continue. E aí, quais são as características que a gente tem em relação ao governo jacobino, né? Primeiro, a criação ali do Comitê da Salvação Pública, que teve por objetivo tabelar os preços e aumentar os salários, né? Então, por exemplo, não ter aumento abusivo aí de preços e aumento dos salários. Isso era excelente para a população mais pobre, por exemplo. A doação ou venda de terras dos nobres para os camponeses. Então, a gente já está falando aqui de uma reforma agrária, né? Fim da escravidão nas colônias francesas. Então, o caso, por exemplo, do Haiti, né, aqui na América, que era uma colônia francesa que possuía escravidão, né, mão de obra negra. A escravidão vai ser extinta, né, nas colônias francesas. E escola primária pública e obrigatória, né? Então, lembrando aqui que até aqui não existia uma preocupação em oferecer, né, escola e educação para os mais pobres. Estudar era um privilégio somente dos mais ricos, até porque era a forma de manter esses mais ricos sempre no poder, né, e não permitir que essa população mais pobre tivesse acesso ao conhecimento para buscar, né, uma qualidade de vida melhor aí, para buscar melhoras, né, nas condições de vida. E o Tribunal Revolucionário, que propunha, né, o alistamento militar obrigatório, vai ser criada aí a Lei dos Suspeitos. Então, por exemplo, quem era suspeito de ser contra a Revolução, né? E dentro dessa Lei dos Suspeitos aí, a gente vai ter o tribunal julgando e condenando, né, todos os que fossem contrários à Revolução. E aqui a gente já começa a ver uma postura muito mais autoritária, né, por parte dos jacobinos, que qualquer um que discordasse da forma como eles estavam levando o governo era exatamente considerado suspeito, julgado e condenado por esse tribunal. E aí aqui a gente vai ter início aqui da época do terror, né? E o que vai ser essa época do terror? Todo mundo que fosse considerado suspeito, fosse julgado ali, não, realmente, ó, na opinião do tribunal, é claro, não, ele é contrário à revolução, essas pessoas eram condenadas à morte, né? Muitas e muitas e muitas pessoas foram guilhotinadas durante esse período da Revolução Francesa. E aí nem sempre essas pessoas eram contrárias à Revolução, mas às vezes contrária à forma como o Robespierre ou os jacobinos estavam levando aquilo, né? Inclusive antigos aliados que passavam a ser suspeitos e eram guilhotinados. Então era uma coisa comum no dia a dia da França, pessoas e mais pessoas sendo guilhotinadas, executadas ali em praça pública. E qual era o objetivo, né, desse tratamento totalmente ali baseado no terror? Fortalecer o poder central. Então, quer dizer, o governo está ali, ninguém contestava o governo, porque se você contestar, o seu destino é a morte. Defender a revolução dos inimigos, né? Então, tentar impedir que quem fosse contrário à revolução, por exemplo, fizesse algo para prejudicar a continuidade da revolução, e promover um terrorismo de Estado.
né? Então, o próprio uso da violência aí por parte dos jacobinos no poder busca exatamente fortalecer o poder central e defender ali a revolução, né? Por parte, para não haver ataque aí dos inimigos. Enquanto isso, né? Enquanto tá lá os jacobinos matando todo mundo, matando geral, o Napoleão Bonaparte ele vai libertar aí o porto de Toulon e a região de Vendéia, que estava sob a ocupação da primeira coligação, né? Então a gente tem a continuidade do Napoleão Bonaparte impedindo aí que essa primeira coligação ocupe, né, e destrua a revolução ali na França. 9 Termidor, né, que corresponde aí no calendário da Revolução a 27 de julho de 1794. Os girondinos tomam o poder, né? Então o poder que estava lá com os jacobinos é aí tomado pelos girondinos. E o Robespierre é guilhotinado, né? Já que ele guilhotinou todo mundo, vamos guilhotinar ele também. E aí aqui a gente já percebe uma postura de revanchismo por parte dos girondinos assim que eles assumem o poder, né? De tentar uma revanche em relação a tudo que foi feito durante o governo dos jacobinos. Então, se a gente analisar aí, ó, as características do governo dos girondinos, é exatamente o contrário, né? É desfazer todas as ações que os jacobinos tinham feito até aí. Então, por exemplo, se os jacobinos tabelaram os preços e aumentaram os salários, os girondinos eles vão liberar os preços para serem aumentados o quanto quisesse ali, e tanto dos aluguéis quanto dos alimentos, né? Estimulou a agricultura capitalista, a exemplo, por exemplo, do que a gente viu nos cercamentos na Inglaterra. Reestabeleceu a escravidão nas colônias francesas, então quem tinha deixado de ser escravo voltou a ser escravo. Incentivou a mineração e a metalurgia, né? O voto, que era aí universal, volta a ser censitário. O diretório, formado por 5 deputados, e aí a violência contra os jacobinos e os monarquistas, né? Então, tanto o pessoal que era contrário à revolução, quanto o outro grupo revolucionário passa aí a sofrer perseguição por parte do governo girondino. Até que a gente tem ali o golpe do 18 Brumário, né, que também é a data aí do calendário francês, né, da Revolução Francesa. Então, o período de diretório com o poder executivo exercido por 5 deputados que defendiam os interesses da burguesia, né, lembrando que os girondinos eram exatamente essa grande burguesia aí. Encontrou inúmeras resistências entre os jacobinos e os monarquistas. Diante desses conflitos e tentativas de golpe, o nome de Napoleão Bonaparte ganhou destaque. Era um militar que havia desempenhado um papel importante nas lutas externas e na resolução de conflitos internos. Aí, em 10 de novembro de 1799, né, 10 anos aí depois do início da Revolução, Napoleão e o abade de Cis articularam um golpe contra o diretório e, com o apoio da burguesia e de militares, instituíram o consulado. O novo governo consolidou os ideais burgueses da Revolução Francesa. Então, a gente percebe aqui que com esse golpe aí do Napoleão Bonaparte assumindo o poder, que depois a gente vai dar continuidade nisso nas próximas aulas, a gente tem algo que a gente pode considerar até o fim da Revolução, né? Porque todos aqueles ideais de revolução que buscavam a igualdade para a população de forma geral, aqui a gente tem o quê? A consolidação dos ideais burgueses, e é aquilo que a gente comentou no início, né? Da troca de privilégios. O privilégio que era da nobreza passa à burguesia, mas a maior parte da população continua fora aí desses privilégios, dessa participação política e tudo mais, né? As consequências da Revolução Francesa. O absolutismo monárquico foi substituído pela república, né? Então, a ideia do rei ali, por enquanto, não existe mais. Súditos passam a ser cidadãos, né? Se a gente não tem mais uma monarquia, a gente não tem mais os súditos. Ordens sociais substituídas pelo conceito de classes sociais, e aí é bastante importante a gente analisar que as ordens sociais formadas ali pelo primeiro, segundo e terceiro estado privilegiava apenas um grupo, mas quando a gente fala de classes sociais, é só a gente olhar para a nossa sociedade, né? As classes mais baixas continuam excluídas, marginalizadas dentro da sociedade. Então, é o que a gente falou, uma troca de privilégios aí. A supressão da lógica mercantilista sobre as atividades comerciais, então aí vem a liberdade, né, que o mercantilismo tirava da burguesia, a diminuição do poder do clero católico, num estado mais laico, aumento do número de proprietários de terras e a consolidação do capitalismo na França, tá? Então essas são as consequências aí que a Revolução Francesa traz para a França naquele momento.